Bom dia, público aqui presente, público que nos escutam pelos diversos canais de comunicação, a nossa secretaria, colegas vereadores deste respeitoso e dedicado parlamento. Nessa quinta-feira de retomada dos trabalhos desse segundo período legislativo de 2023, subo a essa tribuna preocupado, reflexivo, temente com os próximos dias, com os acontecimentos da nossa cidade. Colega Michael, eu estava lhe ouvindo atentamente, peço emprestadas muitas das suas palavras, muita da sua preocupação com o nosso município. Estava refletindo aqui sobre gestões anteriores, sobre parlamentares que passaram aqui alguns anos atrás, sobre agentes públicos que estão na condução do nosso município e que, há bem pouco tempo, falava sobre atraso de pagamento de salário, falava sobre atraso de fornecedores, sobre o carro na rua do Pague Meu Dinheiro, sobre prédios públicos abandonados, sobre o futuro do nosso município. E essas pessoas, com esse discurso, chegaram ao poder. Essas pessoas assumiram os destinos da nossa cidade. E lá estava eu, como eleitor. Lá estava eu como alguém esperançoso, ansioso por dias melhores. Eu, amante de Limoeiro, me uni, somei força, emprestei todo o meu empenho, o meu conhecimento e a minha esperança na ansiedade de receber dias melhores. E tivemos prosperidade. Mas eu trago um pensamento que ninguém deve receber medalha por fazer o que deve ser feito. Ninguém deve receber medalha por ser honesto. Ninguém deve receber medalha por olhar no olho de um eleitor prometendo desenvolver política pública com propriedade, com seriedade, e assim fazer em troca de aplausos. Porque a responsabilidade de quem cuida da vida daqueles que precisam deve ir muito além do seu ego pessoal, de uma foto na galeria desse parlamento. E me entristece muito, depois de discutir com familiares, com amigos, com irmãos limoeirenses e colocar meu nome à disposição, chegar a esse parlamento e enfrentar um cenário, Michael, me empreste a sua palavra, de desastre. Isso é o que nós temos vivido. E isso revela muito do que pessoas que dizem que se preocupam em fazer política pública, e pior do que isso, dizem que amam Limoeiro, estão fazendo. Muitas vezes os slogans dos políticos trazem essa expressão, esse sentimento de amor, né? Mas a gente percebe muito claramente que o amor não é a Limoeiro. O amor é ao privilégio, são as benesses do poder, a vaidade. Porque quem se preocupa realmente com Limoeiro não deveria permitir a perpetuação desse estrago que está sendo feito em Limoeiro. Nós temos lixo espalhado pela rua, praças que causam uma vergonha gigante. E Limoeiro ainda tem um destaque no Vale do Jaguaribe, porque é uma cidade muito pujante e concentra todo o poder educacional, econômico, do turismo, que inclusive é outra cadeia que não é alimentada. E Limoeiro é maior porque sempre foi, mas padece de agentes públicos que olhem para a cidade como realmente verbalizam, com amor, com dedicação. A gente vê a nossa infraestrutura em frangalhos. É uma vergonha andar no centro da nossa cidade. Buraco, sujeira. Os nossos prédios públicos, falei agora há pouco sobre a lavanderia. Os nossos PSFs, que inclusive foi uma das bandeiras levantadas, a recuperação dos PSFs, o cuidado com a nossa saúde, e volto a revelar uma preocupação que eu já trouxe aqui em outros dias. Nós tivemos o nosso hospital fechado.
Agora, no mês de julho, esse mês que nós tivemos atraso no pagamento do servidor público, porque foi preciso pagar o atraso do convênio com o Hospital São Camilo. Porque não pagasse, a partir do dia 1º não receberia um cidadão limoeirense. Nós, prestem atenção no que está sendo dito, nós não temos um hospital, nós não temos a segurança na saúde do nosso município. Essa é uma verdade. Embora o serviço tenha sido prestado, com deficiência, é claro. E nós não podemos deixar que algumas realizações se sobreponham o desastre que nós estamos vivendo, para subir nessa tribuna, num momento tão delicado, tão temeroso como é esse que nós estamos vivendo, e simplesmente ignorar. É por isso que eu tenho convocado os colegas para fazer essa reflexão, para falar sobre a nossa extração de tratamento, que tem produzido tantos desabastecimentos de água aqui no município, tanta repetição, trazendo irmãos do setor a sofrerem com desprezo. E volto a dizer aqui, dinheiro tem. Dinheiro tem. Porque sai pelo ralo do SAAI muito dinheiro pago para pessoas que não trabalham. E se tivesse um planejamento financeiro, nós estaríamos a nossa ETA, a nossa estação de tratamento, feita com recurso próprio. E eu dou a conta, bem facinho. Eu já disse isso, já conversei abertamente com pessoas da gestão sobre isso, sobre o planejamento, mas a prioridade tem sido outra, negligenciando várias políticas públicas. Uma cidade vizinha, como Russas, está recebendo para a infraestrutura em torno anual de 36 milhões. Limoeiro ainda balança uma bandeira de 7 milhões de uma articulação com Eunício Oliveira na primeira gestão para pavimento aqui. 7. Quixeré, sozinho com recurso próprio, gastou com infraestrutura mais de 30. Quixeré, meus amigos. E eu não estou desprezando Quixeré, não, estou batendo palma. Eu estou comparando potenciais. E tem gente que faz essa defesa. E não estamos discutindo situação ou oposição. Eu estou lamentando a condição em que colocaram o nosso município. E colocaram por quê? E essa Câmara tem grande parcela, grande culpa nisso. Porque as pessoas entendem que subindo a essa tribuna para falar o que eu estou falando, está falando contra si mesmo. Porque tem 10, tem 20, tem 30 empregos. Muitas vezes não tem nem a sua definição própria de sustentação. Mas sustentam vários agentes políticos covardes, medíocres, criminosos, que não têm coragem de falar a verdade sobre a nossa cidade. Criminosos, agentes políticos criminosos, que votam em pessoas que estão aqui dentro em troco de emprego e num compromisso de mentir. Esse é o compromisso, de mentir. De agentes políticos que rodam na cidade toda a troco de um emprego para não ir trabalhar. E não é um emprego de um salário mínimo, não. São de milhares de reais. Construindo patrimônio a troco de dinheiro público. São pessoas que são empregadas de outro município, trazendo vergonha. Eu tenho vergonha de discutir um assunto como esse. Porque eu me propus a estar aqui incomodado com votos do passado, com situações do passado. E eu entendo que a gente não tem que estar só na calçada reclamando, não. Se você entende que pode fazer melhor, dê sua cara a tapa, se candidate e vá para lá dizer a verdade. Porque se fosse para continuar como estava, bastava votar em quem já estava. Me preocupa, colegas, a gente ter uma situação a ser decidida e pessoas estarem se cheirando, né, se lambendo entre políticos, entre agentes públicos, entre empresários, também medíocres, e que não têm sentimento nenhum pela nossa cidade, está decidindo os destinos do nosso município sem passar pelo parlamento, sem respeitar o parlamento. Porque os trilhos onde essa locomotiva anda, quem constrói ou deveria construir, é essa Câmara Municipal. E eu provoco os colegas a não permanecerem adormecidos.
a exigir que cada um cumpra seu papel, que nós cumpramos também o nosso. Que a gente trate um tema desse como uma ligação clandestina de energia em prédio público, como um ato criminoso que é. Que a gente trate o atraso de pagamentos de salários como ato criminoso que é. Que a gente trate o não repasse dos descontos dos salários nos empréstimos consignados como um ato criminoso que é. Porque não devemos ter paixão com aquele que votamos. E eu digo a cada um que votou em mim, descobrindo um crime meu, não só pare de votar, como torne público. E com quem eu sentei às mesas de negociação por onde estive, sabe o que foi que eu pedi? Eu poderia estar aqui, me veio à mente agora, conversei com alguns colegas vereadores, festejando 700 mil reais que eu consegui em articulação, apontando aqui saúde do município, infraestrutura. Mas eu não tenho alegria em discutir isso. Em dizer que o vereador George discutiu algumas centenas de milhares de reais para o município, quando milhões estão indo pelo ralo. Quando eu não sei o dia de amanhã. Quando eu não sei a quem procurar. Eu coloquei um requerimento no começo do ano, pedindo uma audiência com o prefeito. Muitos debocharam sobre isso. Mas todos sabem a realidade. E a preocupação aqui é geral. Mas a gente tem que, além dessa preocupação, a gente tem que quebrar o silêncio. E não tem nada a ver com caça às bruxas. O propósito não é esse. É salvar Limoeiro. Porque esteja ele na mão de quem estiver, tem que ser bem tratado. Nós temos que respeitar a nossa cidade. Nós temos que cumprir a nossa função pública. Eu, particularmente, não teria votado em alguém, em Pachá, por exemplo, se Pachá me dissesse: George, vota em mim, o primeiro ano eu vou conduzir, o segundo ano é no escuro. A gente não sabe quem é o presidente, não. Alguém de vocês votariam no escuro? Alguém aceitaria uma condição dessa? Vocês, vereadores aqui, se tentassem falar com Pachá, presidente da nossa Câmara, e não o encontrasse por meses seguintes, vocês estariam aqui em silêncio? 2024 está chegando. Vocês vão escolher alguém que vocês conseguem conversar e atender as demandas? Ou vão votar em alguém com quem vocês não vão conseguir tratar? E aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de funções públicas. Porque quem ocupa um cargo público deve exercer, e com muita qualidade, aquela função para a qual se propôs desempenhar o papel. Até hoje não subi nessa tribuna para falar, para nominar ninguém como alguém irresponsável, mau caráter, criminoso, embora muitos atos assim sejam, de apropriação de poder, desvirtuando a função e o serviço público. Mas é ultrapassado o momento de se tratar com isso com muita clareza. É por isso que eu tenho subido aqui nas últimas vezes, fazendo essa convocação aos colegas. Que bom que muitos têm se posicionado. Seria bom que todos se posicionassem. Não é a favor de George, é a favor de Limoeiro. Não é contra qualquer gestão, é a favor de Limoeiro. Porque quem quer que esteja no poder, tem que ouvir essa casa. Que é quem elege os prefeitos. É essa casa. Não se engane, não. Não é prefeito que elege vereador, não. São os vereadores. E é importante que tudo que se converse, nesse sentido, com esse propósito, seja respeitado. Seja respeitado. Passou da hora de ser humilhado. Passou na hora dessa Câmara pretender, com toda boa vontade, boa fé e dedicação, reuniões com agentes públicos que se apoderam do poder e ser desprezado. A ponto de chegar aqui um colega vereador e dizer que secretários mereciam ser enxotados das suas comunidades. Porque esse é o sentimento de desprezo, de enganação, de entregar suas vidas em campanhas festivas para que uma pessoa cuide delas e essas pessoas simplesmente ignorarem. O nosso município, infelizmente, está nessa situação. E eu aguardo muito, com muita ansiedade, que isso se resolva
o quanto antes, para que não tenhamos mais poderosos, mais agentes públicos que não dão as caras, mas dão dinheiro, comprando pessoas, continuem a conduzir o nosso município, porque é isso que tem acontecido. Eu comentava com o colega Domingos, agora há pouco, sobre a velocidade dos acontecimentos, que antes a população ficava sabendo 3 meses depois, mas hoje não, tem uma reunião marcada e antes da reunião já está todo mundo perguntando o que houve na reunião, que nem aconteceu ainda. Né? E a preocupação tem tomado conta do município, porque essa é uma aflição. Eu não consigo descer, transitar em canto nenhum na cidade sem a pergunta, a interrogação do povo. E eu sou devedor dessa resposta. E a pergunta que eu tenho mais escutado: a Câmara não vai fazer nada, não? Nós precisamos nos posicionar. Volto a dizer, não contra ninguém, mas a favor de Limoeiro. E quem quer que seja que ouse insultar, desprezar e destruir a nossa cidade, que a gente coloque de lado e traga para o cenário alguém que realmente respeite nossa cidade e olhe para ela com o potencial e com a grandeza que ela tem. Obrigado, bom trabalho.